Olá, eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula da semana passada. A semana passada a gente falou um pouquinho de como é que foi a remuneração, né, pela questão do trabalho, né, então como é que o trabalho ele é compensado, né, então nós vimos desde Roma, né, como é que era a troca do trabalho dos soldados, e os soldados eles recebiam, né, como uma forma de contrapartida do seu trabalho, a questão ali do sal. E nós vamos ver também que teve o recebimento in natura, né, a troca do trabalho por produtos, né, de origem natural, como carne, comida, entre outras coisas. Na atualidade, o trabalho in natura não pode corresponder mais do que 30%, né, da remuneração mensal das pessoas. Então, isso é que nós vamos, né, começar a discutir sobre essa questão agora da legislação, né, legislação que vai, né, interferir essa questão do quanto e como a pessoa ela recebe mensalmente, né, levando em consideração, né, que, né, o que nós vamos, né, trabalhar aqui hoje é o seguinte. Então nós vamos trabalhar a questão do salário mínimo. Né? Então vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Então, quando a gente fala o que é o salário mínimo, né, ali no livro, né, no grupo 11 do livro de vocês, né, então a gente vai falar sobre, né, o salário mínimo. Então, algumas coisas que nós devemos levar em consideração é definir o que é isso, o que significa e para que serve o salário mínimo. Então, no caso aí, né, então nos grupos anteriores aprendemos que o salário é uma contraprestação de que o empregador deve pagar ao empregado pela realização do seu trabalho. Então, no caso, né, nós estamos falando de uma relação de troca. No caso, o trabalhador ele tem a força, a mão de obra, né, que será usado, né, para o empresário produzir riqueza, né, então o empresário ele usa, né, esses recursos para produzir riqueza, e por uma outra visão, o trabalhador, como ele não controla os bens de produção ou os meios de produção, terra, máquina, entre outras coisas, a única coisa que ele pode fazer para se manter o seu sustento é o quê? É vender a sua força de trabalho. No caso, né, trabalhar por um salário, né, que a gente já viu que significa salário, aquela coisa toda. Então, com o objetivo de garantir ao trabalhador, né, que receba uma quantia mínima à sua sobrevivência, né, passa a arcar com as despesas pessoais e familiares, criou-se o salário mínimo. Então, essa discussão do salário mínimo é algo que vem muito hoje se fazendo, né, por uma questão básica, né? Então, se não existisse uma legislação, uma lei que definia que desde um território não poderia se pagar menos do que uma quantia, né, estipulada por lei, será que o empresário ele pagaria aquela quantia ou pagaria menos? Né? No caso, o trabalhador ele seria mais valorizado ou menos valorizado? Então, quando a gente fala em salário mínimo, então é, portanto, uma quantia mínima que o empregador deve pagar ao empregado pelo exercício de seu trabalho. Então, esse valor precisa ser adequado para promover a sobrevivência do trabalhador de acordo com os preços das mercadorias em determinado momento, né? Então, vamos pensar o seguinte, então, o salário mínimo hoje no Brasil, ele tem uma legislação que ele diz o seguinte, que uma vez por ano é feita a média da inflação, né? A inflação é quanto o nosso dinheiro ele perde o valor de compra, né? Então, a inflação é isso, né? Quando você tem R$ 20, você compra uma quantidade X de produtos hoje. Amanhã, se você for no mercado e comprar uma quantidade menor de produtos, isso quer dizer que houve inflação, que o seu dinheiro, né, ele perdeu o poder de compra. Então, ele está comprando menos do que comprava antes. Então, para a gente saber como é que funcionou a inflação para corrigir, né, o salário mínimo, então vai funcionar da seguinte forma. Né? Então, se pega a média da inflação do ano e é acrescentado no salário mínimo do trabalhador. Então, isso é uma questão aí importante. Então, o preço do aluguel, do transporte, da alimentação, né, do entretenimento, moradia, entre outras coisas. Então, nesse sentido, as condições mínimas que o trabalhador ele tem, né, para
a sua sobrevivência. Então, é preciso a gente sempre estar frisando isso. O salário mínimo, ele deve arcar com todas essas despesas, né? Então, ninguém pode receber menos do que esse salário mínimo. Não quer dizer que esse salário mínimo ele seja o mais adequado, que a gente vai ver no final desse, né, desse grupo, mais ou menos como é que seria isso. Então, a gente dando continuidade aqui, do nosso objetivo, então, no caso aqui, no Brasil, o salário mínimo é administrado pelo governo federal, porém, as unidades federativas e o Estado, né, os estados e o Distrito Federal podem definir um valor para os empregados que não tem o piso salarial pré-estabelecido. Né? Então, vamos dizer o seguinte, então, dentro das categorias, né, então nós temos várias profissões, professor, advogado. Então, cada profissão tem um piso salarial, que quer dizer o seguinte, aquelas pessoas vão receber X. Né? Então, dentro dessa legislação também, dentro de cada estado, dentro das unidades federativas do nosso país, há a liberdade de que cada estado defina o quanto vai pagar por mês. Isso pode ser um pouco mais, né, do que o salário mínimo. Levando em consideração isso, nunca pode ser menos. Né? Nunca podendo ser menos do que o salário mínimo, sempre levando em consideração isso. Então, esse benefício, né, ele foi criado, né, ele foi citado pela primeira vez no Congresso Sindicalista em 1892, porém, somente na década de 1930, com o presidente Getúlio Vargas, o salário mínimo brasileiro se tornou um direito dos trabalhadores, assim como as demais garantias, né, que a Constituição de 1904 estabeleceu. Então, em 1948, houve a Declaração dos Direitos Humanos colocados pela ONU, né, então, que passou a considerar como direito humano, né, no caso dos direitos relacionados ao trabalho. Então, no caso aqui no Brasil, quem foi que estabeleceu o salário mínimo foi o Getúlio Vargas, né, pela Constituição de 34, né, levando em consideração que nós vamos ver daqui 3 anos, nós vamos chegar no ano, eu vou falar muito sobre Getúlio Vargas. Mas o Getúlio Vargas, ele foi um dos primeiros políticos, né, que elaborou uma legislação própria para essa questão do salário mínimo. Né? Então, dentro do país, só poderia se pagar uma X. No caso, esse 34, em 38, a ONU, ela, com a Segunda Guerra Mundial, os problemas criados pela Segunda Guerra Mundial, a ONU vai definir um conjunto de leis, de regras, de direitos, e que nenhum homem poderia estar alheio a ele, nenhum homem poderia não estar ligado a ele. No caso, né, o salário mínimo. Então, a ONU ela vai estipular o seguinte, que todos os países que fazem parte desse bloco, ele vai adotar uma política, né, pregando o salário mínimo, levando em consideração tudo isso. Então, dentro desse sistema, né, então nós temos alguns artigos-leis que é sempre importante a gente lembrar. Então, todo ser humano, então, segundo a Declaração, né, dos Direitos Humanos, então o artigo, né, 23, ou 23º, levando sempre em consideração isso, né, que todo artigo-lei, ele é representado por algarismos romanos, né, é uma convenção, então isso é algo que é sempre bom vocês estarem vendo, então é importante lembrar isso, legislação é uma convenção, é quando a maior parte dos países, eles decidiram, né, adotar uma regra de documentação. Então, dentro desse artigo, então, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe se assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que acrescentarão, se necessário, outros meios, né, de proteção social. Então, a primeira coisa, né, essa questão de livre escolha. Né? Então, o trabalhador ele pode muito bem escolher um trabalho, uma profissão, então ele não tem mais aquelas amarras, né, que no caso, né, o que pregava principalmente em países subdesenvolvidos, ou países que ainda tinham a escravidão. Então, o trabalhador, ele era livre para escolher a quem trabalhar. Né? Então, e cabia ao governo, ao Estado, né, que é o conjunto de leis que regem ao nosso país, garantir a ele o quê? Proteção contra abusos e proteção contra o desemprego.
Então, no caso, todos os profissionais que trabalham numa mesma área, eles têm que receber a mesma remuneração, né, por um trabalho igual. Então, no caso, né, dois professores, eles devem receber no mínimo a mesma coisa, nunca abaixo desse mínimo, sempre, né, dependendo da escola, dependendo de outras questões, o profissional ele recebe mais, mas ele nunca pode receber menos. Né? Então, e no caso, né, de que todos os seres humanos eles devem ter uma remuneração justa e satisfatória que assegure a dignidade a ele. Né? Então, para prover os meios, né, de existência, né, no caso moradia, alimentação, saúde, entre outros meios, né, que vai fazer com que ele se torne, né, digno, tenha uma vida digna. O artigo 25º, então todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a ele e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doenças, invalidez, viuvez, velhice, outros casos de perda dos meios de subsistência ou circunstâncias, né, fora desse controle. No caso aí, então, a questão do salário mínimo, dentro de uma legislação, também o governo, o Estado, ele deve gerir o quê? Bem-estar. Né? Então, quando o trabalhador ele não tem condições para garantir esse mínimo sustento da sua família, o Estado ele deve garantir as consequências, né, as condições mínimas para que ele tenha né, essas condições. Né? Principalmente por questão de invalidez, viuvez, no caso de mulheres, né, no caso, jovens que têm algum problema com, né, problema físico ou intelectual, ele também recebe né, essas condições de se manter com um mínimo né, de dignidade. Né? E isso, né, garantido pela subsistência. Né? Então, essa é uma questão importante. Então, além da ONU, nós também temos que pensar o seguinte, é caso aqui no Brasil. Então, a Organização Internacional do Trabalho, no caso, a OIT, né, também se preocupou com formular resoluções sobre o salário mínimo, como, né, a Convenção número 131, que trata da fixação de salários mínimos. Então, atualmente no Brasil, o salário mínimo é um direito do trabalhador previsto na Constituição de 1988, na qual. Então, nós temos que ver o seguinte, então, essa questão do salário mínimo, para que ela seja colocada em prática, então, dentro da nossa Constituição, que é a Carta Magna, que rege o nosso direito, os nossos deveres, existe uma lei que prega o seguinte: todo trabalhador dentro do Brasil, ele é obrigado, o empregador, ele é obrigado a pagar uma quantia mínima por mês, independentemente da qualidade de trabalho. Bem, então, nós vamos falar do artigo 7º, né? Então, são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Né? Artigo 4º. Então, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e à sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com o reajuste periódico que preserve o poder de compra, o poder de aquisição, sendo vedada a sua vinculação em qualquer fim. Né? Então, no caso aqui, né, então, dentro do salário mínimo, uma vez por ano, então ele é acrescentado, então ele sofre aumento com aquela regra que eu já expliquei para vocês da questão da correção pela inflação. Né? Isso quer dizer que o salário que uma pessoa recebe hoje, ela vai conseguir cumprir tudo isso? Né? Essa é uma questão bem importante que a gente sempre deve frisar dentro dessa situação. Né? Então, né, o que nós vamos fazer, né, pensando nessa questão aí? Né, na próxima aula a gente vai falar sobre o poder de compra do salário, aquela questão toda, mas, né, sempre levando em consideração, né, que o salário mínimo ele é uma lei, né, e leis não são para ser discutidas, elas são para serem, né, para serem cumpridas. Bem, então acredito que tenha sido isso. Agradeço, né, pela atenção. Hoje eu mudei um pouquinho a forma de fazer a aula, né? Porque a aula eu estava fazendo PowerPoint, mas o material hoje é um material mais rico, dá para a gente discutir um pouquinho mais. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero vocês na próxima aula e até mais. Muito obrigado e até a próxima aula.